Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Irmãos, agora nós vamos fazer uma oração, como que se estivéssemos de joelhos, diante de Deus, do seu Divino Espírito Santo, da Santa Avó Rosa, do nosso irmão Aldo. Vamos orar, pedir a bênção, a graça desses santos de Deus. Ó Santo e bendito e eterno Deus, nosso Pai Celestial, juntamente com Teu Divino Espírito Santo, nossos Criadores, junto com Jesus, nos formaram a imagem e a semelhança dos Senhores. Não bastasse isso, ó Pai Santo, deu-nos a honra de termos nossa Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, Mãe bondosa, caridosa, amorosa, humilde. Também nos tempos atuais e mais recente, nos deu a grande honra de nos dar uma avó bondosa, uma santa, o Consolador, que é a nossa santa e querida Avó Rosa. Também mãe caridosa, amiga, conselheira, pacificadora. E bem mais pertinho de nós, temporalmente falando, nos deu um santo tão poderoso, um profeta de Deus, o nosso pastor, nosso santo e querido irmão Aldo. Primaz bendito, honra, glória, sejam dados ao Senhor, a todo o poder celestial, porque nos deste esta santa igreja, nos ensinando como ser do céu e não da terra. Esta é a diferença de ser apostólico, irmão Aldo. E aqui estamos de cabeça erguida, olhando para frente, com os passos firmes, confiantes, juntos com o Senhor, junto com a Santa Avó Rosa, caminhando firme para os céus. Graças ao Senhor, primaz. Por isso nós lhe agradecemos grandemente. E esta reunião tão santa, tão especial para a nossa alma, para o nosso espírito, nós entregamos-nos inteiramente em tuas santas mãos. Irmão Aldo, ouça nossas súplicas, os nossos clamores, os nossos agradecimentos, as nossas petições. Abra nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, para aprendermos contigo, irmão Aldo. Porque sabemos que esta mensagem não é nossa, não é desta terra, mas é do céu, é do Senhor, é de Jesus, é da Santa Avó Rosa, é a mensagem de Maria Santíssima. Assim sendo, irmão Aldo, permita que nós consigamos nos encontrar diante desta mensagem, desta palavra, desta Igreja Santa, e que possamos te servir muito, primaz, porque afinal nós já fomos chamados neste mundo para servir, para levar a tua palavra, para levar o exemplo de apostólico na terra. Assim sendo, irmão Aldo, aqueles que pediram com fé, com sinceridade, eu tenho certeza absoluta que o Senhor já deixou-os preparados para a reunião desta noite. Assim sendo, irmão Aldo, trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa mente, em nosso espírito, com muita humildade pedimos isso, porque sabemos que o espírito deve ser maior que o nosso corpo. E assim pedimos que o Senhor então nos fortaleça, nos dê este alimento santo, perfeito, que o Senhor já reservou para todos nós nesta santa reunião. Assim sendo, eu declaro iniciada a mesma em teu santíssimo nome. Amém.
Eu hoje vou falar com Deus e vou falar com Deus em minha a Deus mais de sua santa unção, que é tudo para mim, e vou falar com Deus assim. Deus meu, o céu é tão glorioso, nele tudo é maravilhoso. Ó Deus, o mundo é tão mau e o caminho difícil é.
a ser santa, justa e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino do céu. Senhor Deus, Pai bendito, celestial, glorioso, de amor sem igual. A ti toda a minha gratidão, porque ouviste a minha oração. A Jesus e a Santa Rosa, eu agradeço também. Para sempre. Amém. 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 Santo irmão Aldo, primaz tão adorado, tu és tão santo por mim.
Amém. Em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, nosso profeta amado, da Santa Avó Rosa, o Consolador, de Jesus, de Maria Santíssima, de Deus o Pai, agradeço a presença, a participação de todos os irmãos, a sua vinda até a nossa igreja, que anjos e santos sempre estejam com os irmãos, com as irmãs, a fim de que tenham uma boa vida na terra e possam desfrutar dessas belezas espirituais que temos em nossa Santa Igreja. A você, o senhor, a senhora, internauta também, muito obrigado pela sua audição e que anjos e santos estejam aí ao seu lado, lhes abençoando, lhes protegendo e dando-lhes a oportunidade de, o quanto antes, estarem aqui conosco. Nós findamos uma festa maravilhosa do aniversário do nosso santo irmão Aldo, de batismo, e esperamos que vocês, os senhores, estejam aqui também o quanto antes, participando conosco dessas festividades. Agora nós vamos meditar as palavras contidas em nosso boletim a respeito da união. A união é necessária para que sejamos um com Deus e seus santos. Prezados irmãos apostólicos, a união é uma virtude especial, oportuna, necessária ao nosso bom viver nesta terra como apostólicos. Assim disse o estimado apóstolo São Paulo, em carta aos Filipenses, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor de Cristo nos anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a glória de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor, sendo unidos de alma e corpo e mente. Não faça nada por interesse pessoal, por desejos de receber elogios, mas sejam humildes. Considerem os outros, até mesmo superiores a vocês mesmos. Ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar como Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a qualidade de servo, tornando-se assim iguais a nós. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Jesus Cristo e também à Virgem Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa, ao profeta Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes, unidos de alma, mente, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja e não apenas o seu próprio interesse. Nosso santo irmão Aldo, nos seus últimos anos conosco, nos instruiu muito sobre a necessidade da união. E nos preparou para que fôssemos unidos a Ele, uns aos outros, justamente para que continuasse levando a Igreja Apostólica avante, para que ela pudesse cumprir a sua missão na terra. O santo irmão Aldo sabia que nossa união geraria a força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus, de seus santos e anjos, salvar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus. Como exemplo, citamos a união bonita e exemplar que há entre Jesus e sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. A união que há entre a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A união perfeita que existe entre esses santos poderosos e o Pai, nosso Deus, formando a corte celeste, comandando o reino dos céus. Vejam que, até para a corte celeste governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a criação divina, é necessária a verdadeira união entre eles. Uma união divina. É necessária a cooperação de cada um, para que seja feita a vontade do Deus Altíssimo, e não apenas a vontade de cada um separadamente. Se até nos céus, que é o reino espiritual, paraíso da eterna glória, de esplendor de Deus, de seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais na terra, nesse mundo material,
passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros para sobrevivermos e superarmos as lutas da vida. Por isso que já cantava o salmista Davi num dos seus belos salmos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nela Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Vejam neste salmo a união como fonte da bênção de vida de Deus e seus filhos. Cultive a união na família, na igreja, no trabalho, na escola, na convivência da boa vizinhança. Evitem discussões, contendas, inimizades, separações, porque tudo isso é falta de união, de amor, de humildade, e é por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grandes relacionamentos que poderiam dar certo. Foi por isso que o Divino Mestre Jesus fechou com chave de ouro a sua oração sacerdotal sobre a virtude da união, registrado no Evangelho de São João. Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que tens amado a eles como tens amado a mim. Esta é a essência da união, sermos unidos a Jesus e ao Pai, sabendo que somos amados por eles, sermos unidos uns aos outros, sabendo que nós amamos ao Senhor. Isto é glória, como ensinou Jesus, de sermos um com Ele entre nós. Perfeitos em unidade, sempre unidos. Assim já dizia nosso hino, que a Santa Avó Rosa tanto gostava de cantar e incentivava o nosso povo a cantar. Sempre unidos marchamos com fervor. Pois ela sabia que unidos sempre venceríamos e cantaríamos a vitória final. A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima que religião significa exatamente religar-se a Deus, se unir novamente com o Criador, se reconciliar com o Pai, para que possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Mestre Jesus, de sermos um com o Pai e o Filho Jesus, unidos, consagrados na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo de nossa vida. Que esta virtude da união esteja sempre presente em nós, em nosso meio. Que Deus o Pai, Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo façam a virtude da união fazer morada entre nós e produzir muitos frutos para a honra, glória e louvor de Deus Pai e de todos os seus santos e anjos, para toda a eternidade. E assim, unidos, venceremos. Então, portanto, irmãos, aqui está uma mensagem de união que nos mostra, até mesmo biblicamente, como que Jesus, nosso Senhor, espera que nós sejamos unidos na terra. De forma que sejamos uma unidade tão perfeita que, se olharmos de longe, conseguimos enxergar um só. Esta é a união que Deus, o nosso Pai, que Jesus, que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo esperam de nós. Inclusive, para que nós tivéssemos esta união, irmãos, Deus providenciou que na terra, nos nossos dias, tivéssemos um profeta. O profeta, irmãos, a missão principal de um profeta de Deus é, além dos ensinamentos, promover esta união. Porque, na verdade, nosso Santo Irmão Aldo só nos dava os ensinamentos para que nós fôssemos unidos e um dia pudéssemos alcançar o reino dos céus. Porque isoladamente, irmãos, cada um tem um talento muito bom, um talento muito especial. Isoladamente, irmãos, nós somos muito especiais para Deus. Cada um dos irmãos, os irmãos podem pensar isso, porque é verdade, irmãos. Cada um dos irmãos tem um amor, tem, por parte de Deus, um amor muito grande dedicado à sua pessoa. Não pense que o Senhor é pequeno, que o Senhor é, digamos assim, menosprezado, de forma alguma. Deus o ama tanto,
Irmãos, nossa mente, nossa cabeça, nosso ser, jamais conseguirá entender o amor de Deus para conosco. Por mais que nos esforçarmos, ainda assim, não vamos conseguir o amor de Deus para conosco. Deus, irmãos, nos amou de tal forma que Ele deu o seu Filho por nós. O seu Filho. Imagina hoje uma mãe, um pai, tem um filho de 18, 20, 30 anos, e aquele filho diz para o seu pai: pai, eu vou em sacrifício, por causa nem só de Deus, mas por causa das outras pessoas. Eu vou dar a minha vida, pai. E o pai consentiu que isso acontecesse. O pai permitiu que isto se desse. E prometeu, a partir do momento da decisão de Jesus, a decisão do próprio pai, que unido com Jesus, planejaram esta vinda de Jesus à terra, consentiram sabendo que ele sofreria tanto. Não pensem, irmãos, que existiria a chance de Jesus não sofrer. Não existia. Até algumas pessoas escrevem por aí, dizem por aí, que se Jesus tivesse por parte dos homens concedido perdão a algumas pessoas, esses teriam livrado do seu sofrimento. É mentira. Jesus, ele já veio decidido a sofrer, ele veio para sofrer. Tanto é que 700 anos antes dele vir, o profeta Isaías já tinha dito: ele vai ser moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Ele vai passar por digamos assim, por algo, irmãos, que jamais conseguiríamos imaginar naquela época. Só quem viu pode com clareza testemunhar o sofrimento de Jesus. E este é o Filho que Deus nos deu por nos amar a nós. Porque, irmãos, vamos ser realistas. Por que Deus precisava do sofrimento do seu Filho? Deus precisava para Ele do sofrimento do seu Filho? Nada. Deus não precisava em nada do sofrimento do seu Filho, para si. Nós precisávamos do sofrimento de Jesus para levar consigo naquela cruz os nossos pecados. Nós precisávamos. Deus não. O que Jesus precisaria, irmãos? Porque Ele precisaria sofrer para si, para ter uma glória nos céus. Irmãos, Ele tinha a maior glória nos céus. A maior glória que um ser podia ter no céu, Jesus já tinha. Se Ele fosse um servo pequenininho, e Deus lhe prometera um galardão altíssimo, e para isso Ele precisasse vir ao mundo para cumprir um ministério, para então chegar a ser glorificado, era uma coisa. Nós poderíamos dizer: mas então Jesus tinha a expectativa de um ministério, um galardão maior nos céus. Mas Ele era o maior santo criado por Deus, o primogênito. E Deus enviou este primogênito, o maior de todos, para viver aqui na terra como um servo, como Ele diz aqui. Mesmo sendo rei, se submeteu a ser servo. Quer exemplo, irmãos, de amor e de união, podemos dizer, maior do que esse? Não há. E aqui nos dias de hoje nós vimos um exemplo perfeitíssimo também de submissão, de unidade, de união, a ponto de Jesus comparar o sofrimento, pela humildade também, né, irmãos? Comparar o sofrimento da Santa Avó Rosa semelhante ao dele e ainda maior. Ele disse: materialmente eu carreguei uma cruz de madeira, e essa minha serva carrega uma cruz de ferro. Eu fiquei por 3 anos na terra, ela já está há 16. E Jesus pôde revelar a direção da igreja, àquela época, dizendo isto, para mostrar qual era o sofrimento dela em relação ao seu próprio sofrimento. Por que, irmãos, a Santa Avó Rosa, para si própria, precisaria sofrer tanto? Por quê? Ela não necessitava disso, irmãos, ela já tinha provado para Deus que era santa. A qualquer dia da sua vida, se ela deixasse este corpo, antes de ser o Consolador, ela já seria salva e com um galardão perfeito nos céus. Para que ela precisaria, irmãos, sofrer tanto, se não por nós somente? É visto que o sofrimento desta serva foi
e é duradouro, porque servirá para todos sempre, como modelo, como exemplo, como santa, para toda a eternidade desta Santa Igreja, serviu para a nossa salvação, para que nós fôssemos unidos como ela foi, a Jesus e ao povo. E se nós trouxermos um pouquinho para mais, temporalmente, para mais perto de nós, o sofrimento do irmão Aldo, irmãos. Tudo isso ele fez não para si, porque, bem verdade, que foi coroado como um grande servo de Deus, isso é uma realidade, nós não podemos dizer também que nosso irmão Aldo não foi coroado, pelo contrário. Mas a santidade que já conservava em sua alma, em seu espírito, ele já seria coroado como um grande servo de Deus. Por que precisaria sofrer tanto? Por que precisaria, irmãos? Às vezes, quanta humilhação passar, quanta dor, quanto sofrimento ao ver tantas pessoas que estava sempre ao seu lado, que estava sempre consigo, e receber tudo aquilo dele. Irmãos, mas esse tempo, esta época, alguns vão falar, mas já passou. E por que alguns continuam assim? Se já passou, por que alguns continuam assim? Nós temos que ter, irmãos, a união, mas aqui há um conselho para todos nós, a união boa. Alguns vão falar, não, mas a união só é boa. Não é não. Não é não. Existe a união ruim. Quando as pessoas se unem para fazer o que não é bom, é uma união ruim. E se nós não unimos lá no passado para construir algo, por que às vezes nos unimos para destruir algo? E aí os irmãos começam a entender a diferença das duas uniões. Às vezes, eu nem converso com meu irmão. Não ter afinidade, talvez por não ter proximidade com ele. Mas no mal eu consigo conversar com ele. Mas para fazer algo que não é bom, então eu consigo me unir a ele. Por quê? E não há que se justificar que eu estou sendo unido. Isso não é possível. Unido para o bem. Isso não é uma verdade. Se eu não ajudei a construir, se eu não ajudei a formar, se eu não ajudei a aumentar, qual direito eu tenho de diminuir? É uma união, mas não essa que nosso Senhor irmão Aldo, nosso Santo irmão Aldo, nosso Senhor Jesus está ensinando. Por isso que eu tenho que refletir, e com uma franqueza muito grande, digamos assim, uma frieza ao avaliar a mim mesmo. Porque, irmãos, avaliar o meu irmão, avaliar um terceiro, é sempre mais fácil. E avaliar a mim mesmo? Por que está nessa situação? Por que aconteceu isto? Por que aconteceu aquilo? O que eu podia ter feito para isso não ter acontecido? E se aconteceu, o que tem que ser feito agora? Como que eu tenho que resolver este problema? Em vez de levar adiante, em vez de, às vezes, até divulgar para outras pessoas, o que eu tenho que fazer para resolver o problema e não para aumentá-lo? Se eu passo por uma dificuldade aqui, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? Enfrento um problema na minha família, no lar. O que está acontecendo? Vamos avaliar como eu posso resolver. Nunca pensar em destruir. Pelo contrário, sempre construir. Esta é a união que Deus espera de nós. Sempre, irmãos, vai ter um jeito de resolver um problema. Sabem por quê? Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus nada é impossível. Às vezes alguma pessoa pode dizer, não, mas esse caso não tem jeito. Esse caso é impossível. Não é não. Para Deus não é impossível. Tudo é possível àquele que crê. E olhe que autoridade Jesus nos deu. Não foi só para Deus. Não foi só para Ele e para os seus santos. Essa autoridade Ele deu para todos nós aqui na terra. Todos nós aqui na terra. Nada é impossível àquele que crê. Ah, mas
naquela hora, naquele dia, não teve jeito, eu precisei. Não. Não há desculpas para fazer um erro. Não há desculpa para sermos desunidos. Ah, mas a minha cabeça estava quente e eu agi daquela forma e o problema aconteceu. Desculpas podem existir para tudo, mas motivos nem sempre. O irmão Aldo, numa certa ocasião, e aí nós vamos meditar recentemente, podemos dizer há 6, 7 anos atrás, os irmãos lembram, não precisa nem dizer as lutas, as dificuldades que ele enfrentou para que a igreja seguisse avante, para que o seu nome fosse mantido como profeta e precisaria provar que ele era um profeta. E nós o vimos enfrentar lutas e dificuldades dificílimas. E problemas para resolver dificílimos. Nós, comparados aos problemas, éramos pequenininhos naquela época. Como que nós íamos fazer para ajudar o irmão Aldo? O que eu podia fazer? Que jeito posso ajudar o irmão Aldo? Eu só posso orar, eu só posso pedir para a Santa Avó Rosa. Mas é o suficiente, foi o bastante naquela época, foi o bom. E aí, naquele boletim maravilhoso dia, nosso irmão Aldo escrevendo para nós uma mensagem de conforto, ele disse assim: o tempo vai mostrar. O tempo vai mostrar. Irmãos, o tempo, ele é muito aliado da união. O tempo e a união caminham juntos. O tempo e a união caminham juntos. Porque, irmãos, não há nada que fique como está hoje. Nada. Ou melhora ou piora. Nada do jeito que está hoje vai continuar assim amanhã. Ou vai piorar ou vai melhorar. Ficar como está não é possível. Porque as coisas se mexem, as coisas se movimentam. Tudo se transforma. E às vezes as lutas que eu enfrento hoje, ou ela vai piorar, ou ela vai melhorar. Se ela piorar, irmãos, o que eu faço? Desdobro a minha fé. Faço tudo o que está ao meu alcance. Faço a minha parte, mas deixo o tempo agir ao meu favor. Quando o nosso irmão Aldo dizia, o tempo vai mostrar, o que ele estava falando? Espere, porque o que é bom, ele vai continuar bom. O que é ruim, ele vai continuar ruim. Então, o bom do ruim vai começar a se distanciar cada vez mais. Então, espere, tenha paciência, aguarde o tempo de Deus. Quantas vezes nossa Santa Avó, nosso irmão Aldo dizia, meus filhos, tenham paciência, aguarde, espere o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Quando o irmão Aldo assumiu a direção da igreja, naquele ano de 1970, algumas pessoas olhavam entre si e pensavam, mas não dá certo, isso não vai dar certo. Algumas ações que o irmão Aldo tomava, às vezes não concordavam, e o tempo foi mostrando quem eram as pessoas. Quem estava de fato do seu lado e quem estava do outro lado. Saíram todos juntos, todos nós começamos a caminhada juntos. Alguns terminam, outros não. Então nós temos que ter paciência, porque se nós agirmos com a cabeça quente, como disse anteriormente, às vezes um ou outro diz, mas naquela hora eu falei o que... Depois nós vamos ter que ficar se desculpando, porque tudo, como disse os irmãos, tudo passa, tudo se transforma, ou melhora ou piora. Então depois lá na frente eu vou olhar para trás e dizer, por que eu fiz isso? Eu podia ter esperado um pouquinho mais. Eu podia ter tido um pouquinho mais de paciência. Olha agora como está, e eu estaria lá. Então, irmãos, nós vamos perdendo algumas chances, é como diz aqui, vamos perdendo relacionamentos, aqui só diz a respeito disso. Mas, irmãos, podemos perder tudo se não vigiarmos. Podemos perder tudo. Se nós não formos unidos uns aos outros, nós podemos perder tudo. E como é ser unido, irmãos? Agora os irmãos vão perguntar, mas então, se eu tenho que ser unido, como é ser unido? Eu vou mostrar para os irmãos. Às vezes, a união, irmãos, não é mandar bom dia no WhatsApp de manhã, a paz do Senhor. Eu tenho que ter unido, então eu vou falar com os 300 irmãos que frequentam comigo. Não é isso. Ser unido não é mandar mensagens bonitas, mensagens belas. Ser unido não é mandar coisas, digamos assim, que se não mandasse não faria diferença.
Ser unido, irmãos, é querer ver o bem do seu irmão, independentemente de onde você está. Eu posso às vezes estar numa situação muito inferior a ele, mas ainda assim eu quero ver ele bem. Eu posso estar num status muito maior do que ele, não importa em qual área da vida, pode ser nos estudos, pode ser financeiramente, pode ser no ministério, eu posso estar bem maior do que ele, mas mesmo assim eu quero ver o meu irmão bem também. E vou trabalhar para que isso aconteça. E muitas vezes trabalhamos no silêncio, trabalhamos em oculto. A primeira prova de união perfeita, irmãos, a primeira prova, e não se restringe só a isso, mas a primeira prova de união são os pedidos de oração. Parece muito simples, mas tem um valor muito grande e às vezes nós não reparamos nisso. Se naquele dia eu sofri alguma coisa, passei por alguma luta, estou, como disse aos irmãos, às vezes de cabeça quente, o que eu vou fazer? Antes de ligar para o meu irmão dizer algo, antes de falar com ele alguma palavra grossa, alguma palavra meia ríspida, brava, eu desconto, digamos assim, aquilo num pedido de oração. E escrevam assim, irmãos, abra seu coração para Deus. Irmão Aldo, eu estou muito bravo com o meu irmão, me ajude, faça só isso. Os irmãos vão ver na sua vida o que vai acontecer. Uma transformação tal que os irmãos vão se surpreender com o poder de Deus. Irmão Aldo, eu vi isso na minha igreja. Nos ajude. E coloque na caixa de oração. Essa é a tua parte. Faça suas orações. Em casa, ouça o programa Hora Milagrosa. Unja a água, passe na sua testa, na sua fronte, unja suas roupas. Ah, mas isso é um fanatismo. Será mesmo, irmãos? Que é um fanatismo fazer isso? Buscar ajuda de quem pode ajudar é fanatismo, irmãos? Vou buscar ajuda de quem? Do meu irmão que às vezes está no mesmo barco que eu? Que ajuda ele tem para me dar? Eu não buscava enquanto estávamos bons, vou buscar quando estamos ruins? Como vamos ajudar assim um ao outro? Se for buscar ajuda, procure então o mais sincero, o mais consagrado da igreja, o mais fiel, já que fisicamente, irmão Aldo, não podemos mais falar com ele. Não querer ver os outros irmãos ruins também, porque às vezes eu passo por um problema muito difícil. Eu relato aquilo e retransmito isso. O que vai acontecer com quem recebe? Vai ficar bom? Vai ficar ruim, irmãos. Esta é a união que o irmão Aldo quer? De forma alguma. A união que Deus quer, que a Santa Avó Rosa quer, é que sejamos unidos para elevar os nossos irmãos, ajudar um ao outro. Às vezes, estamos vendo uma ovelha no despenhadeiro. Qual a função do pastor? Empurrar ou salvar? Permitir que a ovelha te leve junto ou que o Senhor tire a ovelha do buraco? Mais ou menos isso, irmãos. E o pastor, nesse caso, não estou dizendo só os pastores. Não, estou dizendo todos nós, em algum momento da vida, nós pregamos. Quando nós, disciplinados, frequentamos algum lugar e as pessoas nos veem, ali estamos pregando. Quando uma criancinha pequenininha vai para a escola, como o irmão Aldo ensinou, camisa, roupa, ela está pregando ali. Ela está pregando. Então, em algum momento ou outro, somos pastores. Todos nós pregamos. Com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso ser, com a nossa superação. Isso é pregação, irmãos. Porque as pessoas vão ver esse passa a luta sorrindo. Esse passa a luta de cabeça erguida. Esse enfrenta dificuldades dando risadas. Não de deboche, mas risada de alegria, porque ao seu lado está um anjo. Ao seu lado está um profeta. Ao seu lado está um santo lhes ajudando. E ele sabe que mesmo na luta ele não está sozinho. E até na luta tem felicidade, irmãos. Tem sim. Até nas lutas as pessoas são felizes. Com o irmão Aldo é. Até tem um hino que diz, esse hino, ele foi aprovado pelo nosso santo irmão Aldo. É um hino verdadeiro. Ainda, ele diz que por mais sofrimento que passa, ele não sofre, né? E o ápice do hino é quando ele diz, por mais que eu morra, não sentirei o sofrer. Então, irmãos, este hino, ele expressa a cada um de nós que o sofrer com Deus acaba não sendo, digamos, um sofrimento.
todos nós conseguimos observar que aquilo é para o nosso elevo espiritual. E faz com que a gente cresça na fé, desenvolva na fé, vá ganhando aptidões que até então não tinha, vai ganhando paciência que pensava que não existia, vai ganhando sabedoria e aquele seu exemplo vai influenciando as outras pessoas. Olha a luta que aquele irmão enfrentou e olha como ele saiu dela. Isso é bonito, irmãos. Isso ajuda, nos ajuda, porque o Senhor pode estar sendo olhado, a senhora pode estar sendo olhado por muitos, estão se espelhando em ti. E eles estão esperando como que esse irmão resolve os seus problemas. Onde encontra forças para isso? Ele encontra na igreja, seguindo o que o irmão Aldo ensinou, seguindo o que a Santa Avó Rosa ensinou. E eu quero então seguir junto com ele. Se ele tem essa força, essa capacidade de trabalho, essa capacidade de resolver os problemas, eu quero ir junto com ele. Porque ter seguidores, irmãos, no momento de alegria, de felicidade, é muito bom, é muito fácil, digamos assim. Mas para isso, um certo sofrimento nós enfrentamos. Uma certa luta nós enfrentamos. Agora, se nós desanimarmos, se nós desistirmos, o que acontece com aquelas pessoas que esperavam tanto em nós? Ele olha e pensa, puxa vida, qual vai ser o meu fim também? Porque se do meu espelho foi esse quebrado, ele só quase que fica esperando o tempo dele acontecer também, porque ele sabe que o resultado não vai ser tão bom. E não é isso que queremos. Não é isso que estamos buscando nesta igreja. Pelo contrário, irmãos, nós estamos buscando exemplos bons, positivos, pessoas que amem a nossa igreja, que amem o irmão Aldo, que amem um ao outro e que luta para que este outro esteja bem. Às vezes alguns irmãos fazem algo que ninguém fica sabendo, mas beneficia a todos. Beneficia a todos. Isto é amor verdadeiro. Isto é união verdadeira. Às vezes tem irmãos que trabalham para a igreja, as pessoas nem sabem que ele trabalha. Não um trabalho material do dia a dia, não. A obra que ele faz para a igreja. Existem muitas pessoas assim. Trabalham para a igreja, as outras pessoas nem ficam sabendo. E quando a coisa está quente, o ambiente está quente, o que ele faz? Ele sai. O que a Santa Avó Rosa dizia? Vá beber água. Ela dizia, quando dois estão às vezes com a cabeça um pouco quente, um falando do outro, brigando às vezes, ou então querendo brigar, vá beber água. Irmão, o senhor me dá licença, isso eu não vou fazer. O senhor me dá licença, eu vou tomar um copo d'água e volta para outro lugar. Ah, mas o senhor tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não faça. Ninguém é obrigado a nada. Nós somos obrigados, por causa de A ou de B, perder a união com o irmão Aldo? O que Jesus disse para Santa Avó? Por que ele comparou que o ministério dela era mais difícil que o dele? Porque ele disse, eu podia fugir, e a minha serva não. Quando as coisas estavam apertando, eu fugia para as montanhas. Às vezes eu pegava um barquinho e me retirava. Quantas vezes o irmão Aldo, a gente esperava a quinta-feira para ver o que o irmão Aldo vai dizer sobre esta luta. Ele falava uma mensagem linda da Virgem Maria. Uma mensagem linda da Santa Avó. Uma mensagem linda do reino dos céus. E as lutas passavam, na outra semana já não tinha mais aquela, porque como disse, ou pior ou melhor. Aquela não tem mais igual. Sempre vai estar diferente. E ele ia para o outro lado. Ele fugia, digamos assim. Assim também temos que ser a gente. Assim temos que ser nós. Escolher como lutar. Porque às vezes a gente pensa que a vitória é a derrota do outro. Às vezes a vitória é a vitória do outro e a gente ficar de lado. Porque tudo tem um tempo e a hora certa. Tudo tem um momento certo. Às vezes dá a sensação de uma derrota temporária. Ah, mas eu fui injustiçado, eu queria fazer isto, queria fazer aquilo e não pude. Um solo, um hino para reger. E às vezes, irmãos, a Santa Avó precisava que aquele outro fizesse. Que aquele outro cantasse. Que aquele outro regesse. Às vezes ela precisava. Ah, mas ele está tão ruim. Às vezes é por isso mesmo que ela precisava que aquele outro regesse. Porque quando rege fica bom. Quando canta fica bom. Então, irmãos, nós temos que ter muita sinceridade no nosso pensamento. Sinceridade no sentido de colocar sempre o outro no nosso mesmo nível, no nosso mesmo patamar. Não subestimar, mas também
nem ser também um subserviente, mas sermos iguais. Eu quero ser feliz, meu irmão também quer, então deixa a oportunidade para ele. Mas ele cantou 10 vezes, deixa ele cantar 11, 12, às vezes ele se sente melhor cantando. E eu vou ter o meu tempo, eu vou ter a minha hora. Ah, mas o outro prega mais, o outro prega menos, tenha paciência. Ah, o outro pegou o meu lugar no banco, sempre sentei ali, mas deixa ele sentar ali também. Se o senhor senta ali, é porque o senhor gosta de sentar ali, ele também. Então, nós temos que ser criativos. Se o problema está para um lado, se a gente não pode resolver, não sabe resolver, vá para o outro. Por quê? O irmão Aldo também nunca gostava de motins, não gostava de se reunir para falar mal, não se gostava de reunir para resolver problema de outros jeitos que não pela fé. Até porque se nós fôssemos bons resolvedores de problemas de forma material, talvez na nossa vida material tivéssemos um sucesso muito grande. E talvez, para algumas pessoas, não é bem assim. Então nós temos que ter uma consciência, irmãos, muito clara da fé. Ter uma consciência muito clara a respeito da nossa fé. Eu quero que o meu irmão seja bem, esteja bom. Eu posso ajudá-lo, se eu não posso, digamos assim, também não vou atrapalhá-lo. Para que a Santa Avó Rosa possa abençoar nós todos, de maneira iguais. Então que a Santa Avó Rosa, nosso modo, possa dar bastante sabedoria. E hoje, irmãos, é um dia muito especial para nós, um dia de oração. Quem sabe nós vamos pedir ao irmão Aldo solução para os nossos problemas. Queremos servir melhor, irmão Aldo, isso é certo, todos querem. E às vezes uma coisa ou outra não está boa, faça o seu pedido, coloque aqui na caixa de oração. Não desanime não, irmãos. Pelo contrário, saiba que o irmão Aldo está olhando para si, está olhando para a sua pessoa, está lhes dando bastante força, isto é certo, o irmão Aldo está lhe dando força. Às vezes uma coisa ou outra que os irmãos ouviram nesta reunião, nesta mensagem, às vezes pareceu que foi um pouco para si ou não, mas irmãos, que pai, e aí eu estou dizendo em relação a Deus, ao irmão Aldo, que pai não corrige seus filhos? Talvez era essa mensagem mesmo que o senhor precisava ouvir. Mas uma mensagem de, digamos, passar a mão na cabeça não resolve o problema. Mas uma mensagem um pouco mais dura resolve sim. A pessoa vai pensar, puxa vida, eu preciso disto. Eu quero esta igreja porque ela me corrige. Se ela me aceitasse todos do jeito que nós somos, será que seria a igreja que somos hoje? Então a nossa igreja é o que é porque tem este freio, digamos assim, né, nas nossas ações. Ela nos educa para o nosso aperfeiçoamento e educa para que nós cresçamos mesmo. Porque o reino dos céus, irmãos, aí nós não podemos iludir ninguém. O reino dos céus não é brincadeira. O reino dos céus não falamos o que queremos, não fazemos o que queremos. No reino dos céus existem muitas moradas para todos aqueles que são bons e humildes de coração. Amém. Na sequência nós vamos cantar, e para isso eu convido os irmãos que estão sentados, que puderem ficar em pé, por gentileza, o hino de número 122, que tem o título Minha Oração. Mais
Agora os irmãos vão fazer as suas próprias orações e pedir ao irmão Aldo, à Santa Avó, aquilo que está em seu coração. Lembrem-se, irmãos, daquela pessoa que Jesus, mostrando aos seus discípulos, orientou como orar. Às vezes, aquele primeiro veio diante do altar e disse: Senhor, eu faço caridade, eu ajudo aos pobres, eu dou o meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu jejuo, eu vou para a igreja, faço isso, faço aquilo, me abençoe. E veio um outro, ficou lá no cantinho, quietinho, não teve nem coragem de chegar diante do altar. E disse: Senhor, tende misericórdia de mim, eu sou um pecador. Então, irmãos, cada um escolha o que quer ser. E nesse momento é a hora de estarmos diante do templo. Nós fazíamos esta oração ajoelhados, alguns anos atrás, e dava a nós uma comunhão muito grande. Os irmãos orem, quem sabe, como se estivesse prostrado diante de Deus. E façam seus pedidos conforme tocar no seu coração, que sentir desejo de orar. Ore, é muito bom. Se não souber orar, fale para o irmão Aldo: irmão Aldo, eu não sei orar, eu quero aprender. Os irmãos acham que ele não vai ensinar? Com certeza. Então, o que não souber, peça para ele. O que quiser fazer, peça para ele. O que não quiser fazer, peça para ele. Ele vai te ajudar. Os irmãos terão alguns minutos de oração pessoal. Amém. Na sequência, nós vamos cantar o hino de número 118. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, te louvamos em preces e cantos, pela unção celestial, pela vida de anjos e santos, graças te damos, ó Pai, pela glória do teu amor, pela comunhão contigo, por Cristo Jesus, o Senhor. Irmão Aldo bendito, grande profeta de Deus, o Senhor, primaz, tem nos ajudado tanto. O Senhor tem nos feito nos encontrar com Deus. O Senhor tem nos feito encontrar com o Espírito Santo do Pai. O Senhor tem elevado o nosso espírito para estar com Jesus, para estar com a Santa Avó Rosa, para estar com a Virgem Maria Santíssima. O Senhor, primaz, é o nosso elo entre a terra e os céus. Muito obrigado, irmão Aldo, por um dia termos conhecido o Senhor. E se algum dos irmãos que estão aqui não conheceram o Senhor, irmão Aldo, faça com que este irmão tome conhecimento através da boca, do contar de uma história, do contar da vossa vida, para esses que ainda não te conheceram, a fim de que esses fiquem alegres também como nós somos, por ter conhecido alguém que conheceu o Senhor. Irmão Aldo bendito, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é o ar que respiramos espiritualmente falando. O Senhor, primaz bendito, cura nossas enfermidades, acalma nosso coração. O Senhor, como que um pai coloca a mão para o filhinho deitar, repousar e ter felicidade, o Senhor faz assim conosco, dando-nos tranquilidade. Quantas vezes, irmão Aldo, ao enfrentar uma prova, um vestibular, o Senhor estava ali do ladinho dos teus filhos, dando calma, tranquilidade. Quantas vezes no trabalho, irmão Aldo, o Senhor foi lá nos visitar. Às vezes passávamos por lutas, por dificuldades, à beira do despenhadeiro. Mas o Senhor, com paciência, foi chegando devagarzinho, para não nos assustarmos. Foi puxando nossa mão, foi trazendo em solo firme,
e nos aconselhou. Às vezes, irmão Aldo, até com lágrimas nos olhos estávamos, mas o Senhor secou, porque o Senhor é o bom pastor, irmão Aldo. O Senhor é nosso conselheiro. Quantas vezes no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nossa cabeça, às vezes não pensávamos o que o Senhor queria, mas o Senhor com paciência foi chegando próximo, através de uma mensagem amiga, de uma palavra confortante, e foi nos dando o entendimento. Fazia-nos colocar o hino certo, ligar o programa Hora Milagrosa, ligar um hino na internet e acalmando o nosso coração. Irmão Aldo, faça isso sempre conosco. Precisamos muito do Senhor nesta terra, primaz. Sem o Senhor não somos nada, não somos ninguém daquilo que o Senhor ensinou que deve ser uma pessoa. Não perante o mundo, talvez, mas perante esta igreja, perante o que o Senhor, o modelo que o Senhor trouxe para nós, sabemos que sem o Senhor não somos nada. Querido e primaz e Santa Avó Rosa, bendita Mãe, Virgem Maria Santíssima, dai-nos a bênção, a paz para a saúde, para o trabalho, para o lar, para a casa, para os familiares. Ajude nosso povo, irmão Aldo. Os obreiros, os pastores, as diaconisas, os músicos, coristas, regentes, membros, todo o nosso povo, do mais pequenino de idade até o de maior idade que estiver entre nós. Abençoe os visitantes, os internautas, esses irmãos que vieram assistindo nossa reunião até agora. Quem sabe, irmão, às vezes até ajoelhados estão no seu lar, na sua casa, pedindo a bênção para si, para a sua família. Às vezes passam por um problema, por uma enfermidade. Irmão Aldo, cure eles, se for da vontade de Deus, se for a hora certa. Irmão Aldo, dê um emprego bom para eles. Ajude na sua empresa, no seu negócio. Ajude, irmão Aldo, na sua casa, no seu lar, na união do casal, da família, dos filhos. Às vezes é com um parente, um vizinho que enfrenta problemas. Livre-os desses problemas, dessas dificuldades. Aqui também, irmão Aldo, estão muitos pedidos de oração. Peço que o Senhor abençoe todos eles. As pessoas, aquilo que te pediram. Às vezes te pedem força, te pedem perdão, te pedem fé, te pedem coragem, te pedem ânimo. Não sabemos, irmão Aldo, o que estão te pedindo. Mas aquele que pediu e o Senhor sabe muito bem. Esteja, irmão Aldo, unido com eles, dando sempre bom ânimo, força, coragem. E nesta reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, prepare nos nossos corações a altura do que o Espírito Santo merece e nos apresente diante deste Santo de Deus, Santíssimo Espírito de Deus, para que nós possamos receber a bênção celestial, a divina bênção e sermos mais felizes e abençoados nesta terra. Amém.